Tá tomando Monjaro também. É, meu amigo. Hoje em dia todo mundo que a gente encontra tá fininho, tá tomando Monjaro, tá tomando Ozempic, tá tomando, enfim, as canetinhas aí emagrecedoras. Mas eu quero saber de uma coisa. E o Monjaro espiritual? Você tá tomando? Não tá tomando? De repente você tá tomando e não sabe. Como é que anda a sua vida espiritual? Você tá secando? Tá emagrecendo espiritualmente? Tá desnutrido? Tá tendo efeito colateral de alguma decisão, alguma canetinha que você tomou e tá tendo efeito colateral? Como é que tá isso aí? Vamos fazer esse paralelo, essa essa reflexão sobre um possível monjaro espiritual aí na nossa vida, em tempos de canetas emagrecedoras, né? A gente quer ficar fininho, todo mundo quer ficar fitness, todo mundo quer parecer muito saudável, muito, com o corpo da moda, né, com shape, de repente, magro, enfim. Mas eu quero te convidar aqui a alguma reflexão. Me desculpa, tá, gente, tô sem tripé e vou fazer da forma que dá, porque é dessa forma que vai sair, que se esperar a perfeição a gente não vai conseguir. Ali no tripé a iluminação não estava boa. Vamos lá. Quero convidar você a sair do pensamento do monjar, do emagrecimento, da escassez e te convidar a um momento contrário, a um movimento contrário, que é um movimento de fluidez, um movimento de abundância, um movimento de mergulhar. Em Ezequiel 47, é aqui que a gente vai estudar. Vamos ler? Vamos sem enrolação. Eu vou ler primeiro a palavra de Deus e depois a gente vai falar aqui um pouco a respeito do que significa essa passagem, tá bom? Vamos lá. Ezequiel 47 diz assim: as águas que saem do templo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar, as águas do mar morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que este rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Eugede até Eglaim. Não sei pronunciar essas palavras corretamente, me perdoe. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, e os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal.
Nas 2 margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Tem várias partes aqui que são autoexplicativas, né, gente? Essa passagem aqui é tão forte, mas a gente precisa. Eu queria focar em algumas partes aqui. E eu anotei aqui para eu não esquecer, ou não, enfim, não me deixa levar pela emoção do momento. Olha que interessante quando fala aqui, né? Sobre por onde o rio passar, as coisas se tornaram saudáveis. Olha, e que interessante, me lembrou uma música bem antiga. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Eu não sei se você conhece essa música, é muito antiga. E não espere que eu cante bem, porque, gente, enfim, vocês já perceberam aí, né? Não é o meu negócio cantar. Releva, me perdoa, não sai do vídeo por conta disso. Mas não foi esse o dom que o Senhor me deu, né? Cada um Deus dá um dom. E eu queria conversar a respeito disso. Essa música ficou na minha cabeça, depois eu vou cantar ela e cantar pra Deus, né, para que vocês não sejam obrigados a ouvir. Porque é uma música que há muito tempo eu não canto, e pensando nessa passagem me veio essa música na cabeça. E é uma música linda. Se você ainda não conhece, você é o crente do, sabe, do Velho Testamento, como a gente brinca, você vai lembrar. Se você não é, procura essa música, procura essa letra, é muito linda, é maravilhosa. Mas vamos lá, o que que significa isso? Você percebeu que Ezequiel, ele foi levado, né, e a cada 500 metros, as águas iam dando numa determinada parte do corpo dele. Ele assim que ele entrava, as águas davam nos tornozelos. E aí, daí a 500 metros a mais que foi medido, as águas davam nos joelhos. Daí a mais 500 metros, água na cintura. Daí a mais 500 metros, águas profundas. Então, a gente faz um comparativo do significado disso, né. O que que são as águas nos tornozelos? É o início da fé, sabe, é o início da fé. É quando você começa a ter um contato com Deus, é quando você começa a experimentar da palavra de Deus. E aí começam as águas nos tornozelos. E à medida que você vai se aprofundando, águas no joelho. É aquele momento de crescimento, de oração. Aquele momento que você começa a caminhada cristã, sabe? Aquele momento que você já não tá mais lá na linha de partida, você tá ali caminhando. E as águas na cintura? Aí você já tá num compromisso profundo. Aí você já tem uma base sólida, você já tem experiência com Deus, você já tem um testemunho, você já tem uma vida. E eu não tô falando aqui de tempo, tá? Isso não tem a ver com o tempo. Aqui ele mede inclusive por metro, ou seja, por profundidade. Ele não mede pelo tempo, ele mede pelo metro, ou seja, pelo quanto você mergulha, no caso ali não seria um mergulho, né, mas pelo quanto você se aprofunda, por quanto você adentra a presença de Deus. Então, isso não tem a ver com: "Ah, eu tenho 20 anos de fé cristã", pode não significar nada. Pode, não estou dizendo, mas pode não significar nada. E eu tenho 1 ano de vida cristã. Quem sabe você não já mergulhou, já tem águas profundas. E tem aqui, né, as águas profundas, como diz, né, a entrega total a Deus. Ezequiel vai narrar aqui que chega um momento que já não se podia, eh, por conta própria. Ó o versículo, mediu mais 500 metros, e mediu outros 500 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Ou seja, aquele momento que você se aprofundou tanto, sabe, na palavra de Deus, na experiência com Deus, em Deus, no próprio Deus, que você já não pode passar andando.
Já não faz sentido mais. Você vive pela fé, você vive nadando, você vive mergulhando nesse rio. Então, isso fez sentido pra você? Espero que tenha um pouquinho mais, que eu queria fazer uma outra trazer esse outro simbolismo, né. Desculpa, mas esse vídeo vai sair sem corte mesmo. É interessante que ele fala que não só o rio, né, ele vivifica tudo ao redor. Então, assim é a nossa vida. Quando a gente tá mergulhando, sabe, a gente tá na presença de Deus, a tendência é que a gente vivifique também tudo ao nosso redor. A gente não, né, Deus, o próprio rio que é Deus, que flui através de nós. Então, pelos frutos, né, nós somos conhecidos. Então, que frutos nós temos dados? Nós temos sido essa vivificação na vida das pessoas? Então, em tempos de Monjaro, que a gente tá pensando tanto aí, e aí? Gente, não é uma crítica aqui ao Monjaro, é uma pegada, sabe? É um start pra gente analisar. Dá um corte no vídeo aqui, porque acabou o espaço do celular, então eu vou resumir aqui o que eu queria falar. Uma coisa que eu tive que tocou o meu coração na hora que eu estava na igreja, que me veio exatamente essa palavra, foi que e por isso eu fiz até um short perguntando sobre os desigrejados, porque por 10 anos eu fui desigrejada. Vivi, né, muitos anos na fé cristã e de repente, fiquei desigrejada por 10 anos. E eu assistia cultos online, né, eu assistia, buscava, ia a outras igrejas, enfim. E eu me lembro de muitas vezes eu falava assim: "Não, eu não vou na igreja, eu vou assistir um culto online aqui e tá tudo certo", mesma coisa, adoração. Mas eu sinto, assim, que essa ferramenta da tecnologia é para nos ajudar, quando você não pode ir à igreja. Agora, você sabe, se você tivesse a oportunidade de estar com seu artista preferido, uma pessoa que você gosta muito, de repente um jogador de futebol, alguém assim, se você tivesse a oportunidade, sabe, de assistir ele pela televisão ou de estar presencialmente com ele, o que você escolheria? Assim, da mesma forma, me veio na cabeça imediatamente quando eu cheguei na igreja, sentei e eu estava já há alguns dias sem ir à igreja, eu estava assistindo o culto online e quando eu entrei na igreja, simplesmente me veio essa passagem de Ezequiel. Sabe, eu senti assim um espírito diferente, uma coisa diferente, e eu falei: "É aqui, aqui também faz parte das águas profundas. Aqui no templo eu consigo mergulhar em águas profundas". Não significa que o templo vai ter algo de, super especial, que você só consiga mas tem uma coisa especial, que complementa a sua adoração em casa, complementa. Então, naquela hora eu pensei: "Aqui são as águas profundas". Em casa, no meu vídeo assistindo culto online, que eu por preguiça, no meu caso, estou falando no meu caso, que eu por preguiça fiquei em casa para assistir o culto online, eram as águas no tornozelo. E aqui eu consigo, no mínimo, ter a água na cintura. E que bom que muitas vezes consigo mergulhar. Então, sabe, ali quando Deus fala com você de uma eu não tô falando de uma musicalização, uma instrumentalização que te coloca pra te emocionar não, estou falando de um culto racional, de algo que você sente, que você sabe que vem do Espírito Santo de Então é Deus, isso. você sabe. Para finalizar esse vídeo, gente, eu quero deixar o convite para vocês verbalizarem aqui nos comentários também e para vocês se inscreverem no meu canal, porque eu vi que a maioria de vocês que nos assiste aqui não são inscritos. Se isso, claro, te abençoou, enfim, te deu alguma palavra, te acrescentou alguma coisa de bom, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer abençoar também, tá bom? É isso, fique com Deus e até a próxima.